Amém. Sem mais demoras, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1. É um texto que eu tenho pregado sobre ele outro dia, mas eu queria fazer uma nova observação hoje, junto com vocês. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, e ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. E então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. E o povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. E Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Vamos ter uma palavra de oração? Bendito Deus e amado Pai, nesta noite eu quero te louvar pela tua presença, Senhor, pelo teu Espírito Santo que está conosco, pela tua graça que repousa sobre cada um de nós. Senhor, vem nos iluminar, Deus. Vem, Senhor, nos inspirar e nos fazer, Deus, perceber nessas linhas sagradas da tua palavra o quanto, Deus, tu tem a nos falar, o quanto tu tem a significar nas nossas vidas, ó Deus. Poderoso Deus, faz assim para louvor e glória do teu nome. O texto que nós acabamos de ler apresenta-nos um relato do anúncio do nascimento do profeta João Batista. E acontece exatamente assim, quando Isabel já é uma mulher idosa e Zacarias também o é. E é tirado por sorte para exercer o sacerdócio, queimar o incenso.
quando ele chega perante o altar do incenso, tem um anjo em pé à direita do altar. Ele fica assustado, assombrado. E no mesmo momento o anjo diz: não tenha medo. Não tenha medo, porque eu vim lhe trazer ótimas notícias. Você vai ter um filho. As suas orações foram atendidas. E ele vai ser um grande homem. Vai alegrar o coração de muitas pessoas. Ele vai trazer o coração dos pais para os filhos. E ele fará com que muitas pessoas se convertam a Deus. Será poderoso e terá o Espírito Santo. Será cheio dele. Não beberá vinho, nem bebida fermentada. Ou seja, ele será um nazireu. Viverá para Deus e anunciará o caminho do Senhor. Quando ele termina de relatar todas essas coisas, Zacarias, incomodado com a situação, diz: mas como isso vai acontecer? Eu já sou um homem velho e a minha mulher também. Ele vai para a parte prática da coisa, né? Como é que isso funciona? E então, na mesma hora, o anjo diz: olha, eu sou Gabriel. Eu estou diante de Deus constantemente. E eu quero dizer para você que você vai ficar mudo. Não vai falar mais. Até que o dia que todas essas coisas que eu lhe falei se concretizem. Porque você não acreditou no que eu lhe falei. E aí o anjo deixa Zacarias com essa palavra e ele fica completamente mudo. Talvez tenha ficado extremamente perturbado, tanto que demorou a sair de dentro do santuário, e quando saiu, somente gesticulava com as mãos. O desfecho da história, que todos também nós conhecemos, trata do seguinte: Isabel exatamente fica grávida. No 6º mês de gravidez, é a vez de Maria receber a visita de Gabriel. E então Jesus é gerado no ventre de Maria. Ela vai visitar Isabel para ficar uns dias com ela. E então, quando João Batista nasce, ele é 6 meses mais velho que Jesus. João Batista meio que cresce ali nas proximidades do deserto. E Jesus fica indo de um lado para o outro. No momento do censo, vai até Belém e ele nasce. E então ele vai para outro lugar, vai para o Egito, vai ser criado em Nazaré. A gente fica meio que esses primos, eles crescem meio que um pouco distantes, mas se reencontram. Todos nós sabemos, no momento do batismo de Jesus, quando João Batista inicia o seu ministério. Mas enfim, a história é basicamente esse desfecho. Nessa noite, eu gostaria de abordar algumas questões que me saltaram aos olhos nesse texto. Eu sei que eu já preguei sobre ele em algum momento aqui, mas foram outras coisas que eu estava ontem mesmo falando a um grupo e meio que me incomodaram. A primeira questão que me incomoda demais, e eu vou tentar começar logo para ser mais objetivo possível, aqui no texto, consiste no seguinte: Zacarias, ele é um sacerdote, não um levita, um sacerdote. Ele é tirado por sorte para exercer o ministério dentro do ofício, dentro do templo. Então ele não é alguém que não sabe como as coisas funcionam. Pelo contrário, ele sabe como as coisas funcionam. Ele sabe o que elas representam. Ele sabe o que elas significam. Melhor do que eu, melhor do que você. Ele nasceu naquela cultura, ele cresceu naquele contexto. Ele provavelmente fosse um homem já de uma idade avançada. Se ele fosse um levita, ele não poderia ter mais que 50 anos, segundo a lei mosaica. Mas ele era provavelmente um homem de idade já avançada. Então ele entra no templo, começa a fazer o seu trabalho sacerdotal. Quando ele se depara com um anjo, que a Bíblia é bem clara em dizer que se encontra à direita do incenso, do incensário. O incensário,
para nós, ou para quem não sabe, representa exatamente orações. E um anjo à direita do incensário implica dizer respostas de orações. Então, assim, a primeira visão que Zacarias tem do anjo é uma visão positiva de uma resposta. Estão conseguindo perceber? Não é uma visão qualquer, não é um local banal que o anjo se posiciona. O anjo se posiciona exatamente do lado direito do incensário. Porque o anjo veio trazer a resposta de uma oração. Agora, o que me incomoda no texto implica no fato de que Zacarias não entende isso, não entende o anjo ao lado do incensário, não entende uma resposta de oração e não acredita que aquela oração que ele fez outrora, quando jovem, poderia, por acaso, ser respondida ainda, né? Então, assim, há uma série de implicações que ele meio que lança naquela situação. Então, eu queria hoje com vocês pensar o motivo de tudo isso. Qual o motivo que um sacerdote que é instruído, que tem conhecimento, que sabe o contexto, fica confuso ao juntar algumas peças tão claramente definidas para ele? Qual o motivo dele interpretar com dificuldade aquela situação? Porque ele não foi tão hábil em interpretar aquela situação. Porque ele não conseguiu vislumbrar o anjo naquele local como uma resposta clara de suas orações. E ele é um sacerdote. Ele é alguém que tem conhecimento. Ele é alguém que está inserido num contexto, conhece, sabe o que está acontecendo. O que causa isso, gente? O que causa isso em todos nós? Talvez não falta, mas falta do uso desse conhecimento. O grande problema, talvez, daqueles que têm o conhecimento e não o utilizam, o grande mal, que não é novidade, a gente vê dizer o seguinte: errais, né, em conhecer as Escrituras e não saber que elas testificam a respeito de mim. Ou seja, eles sabiam, mas ao mesmo tempo não entendiam. Eles tinham o conteúdo, mas não tinham a interpretação. E o grande problema, talvez o maior problema da visão religiosa e dos erros da visão religiosa, consiste na dificuldade de interpretação daquilo que está à nossa frente. Nós temos uma grande dificuldade de interpretar o que está à nossa frente. E por que seria? E qual seria o grande motivo disso? Um dos maiores pecados do povo judeu, um dos maiores pecados de Israel, era o pecado da idolatria. Você vai ver esse pecado ser, digamos assim, replicado e recriminado e denunciado em vários momentos da história do povo judeu. E muitas vezes nós corremos o risco de acreditar que Deus ele se incomoda em haver idolatria com o povo porque ele se sente perder na concorrência. Às vezes nós somos levados a acreditar que Deus fica temeroso em que um substituto dele, ou um Deus de mármore, ou de bronze, ou de prata, possa lhe fazer perder o lugar. Mas a questão não é essa, gente. Se nós acreditamos que a condenação por idolatria é ciúme de Deus somente, estamos equivocados. É um erro interpretativo também. Qual é o motivo de Deus condenar tão avidamente a idolatria? Pensem comigo. Se você for fazer a leitura de alguns textos, talvez alguns textos até do profeta Isaías, você vai encontrar Deus
esclarecendo as pessoas de maneira seguinte: você pega um pedaço de madeira na floresta, você corta ele com um machado, você modela no formato de um ídolo, você coloca sobre um altar, você se prostra diante dele e você o adora. Como você consegue adorar aquilo que você mesmo produziu? Como nós, seres humanos, conseguimos adorar o produto das nossas próprias mãos? E aí Deus nos alerta para o seguinte: isso é um equívoco imenso, porque você simplesmente, que é um ser vivo, quer dar vida a um ser inanimado, uma coisa, e no momento em que você deseja dar vida a um objeto inanimado, que é um ídolo, você perde a vida que há em você. Ou seja, você se esvazia de si para deixar que o ídolo se torne algum ser que tenha vida. Você se torna vazio e o ídolo se torna cheio dos elementos que você tem. É mais ou menos por aí. Qual o grande mal da idolatria? A anulação do ser humano. O problema da idolatria é que o homem se anula. Ele fica vazio. Mas qual a relação da idolatria com o texto que eu acabei de falar? Toda. Eu vou explicar. Percebam que o sacerdote tem todo o cuidado, toda a cautela de elaborar todas as regras, todos os preceitos, fazer tudo conforme manda a tradição, conforme manda a regra. Eles sabem exatamente o local de cada objeto. Eles sabem a importância de cada objeto. Você acredita que um sacerdote ia entrar num templo para adorar e o incensário ia estar apagado? Nunca. Ou você acha que o sacerdote ia entrar no templo e não ia sentir falta da mesa dos pães? Não, ele sabe. Ele tem a consciência da funcionalidade de todas as coisas. Ele sabe que elas precisam ocupar o seu devido espaço e local ali no templo. Então percebam que ele tem aquilo já do cotidiano da vida de um sacerdote. No entanto, quando algo é tirado do lugar, ou quando algo muda de lugar, ou quando algo aparece inusitadamente fora do contexto, ele não consegue entender o que está acontecendo. Um ser angelical se depara diante dele, do lado do incensário, do lado direito do incensário, representando claramente uma resposta de oração, mas ele não consegue entender aquilo. O natural para Zacarias, ao ver o anjo ao lado direito do incensário, seria o quê? Com uma boa interpretação, responde-me, qual das ações tu viestes trazer agora? Mas ele não sabe o que é aquilo. Ele se assombra, ele se assusta, ele se incomoda. Por quê? Porque ele é extremamente apegado ao incensário, extremamente apegado ao incenso, extremamente apegado à situação, mas o anjo que aparece, aquilo é novidade para ele. Aquilo é estranho para ele. Aquilo é difícil de interpretar. Ele não conseguiu assimilar. Então percebam comigo. Quando nós estamos ligados de maneira cotidiana, de maneira severa, de maneira rígida a todos os elementos em volta, corremos um grande risco de estarmos alienados ao que está acontecendo de verdade. Como é que a gente é conectado de maneira tão forte aos elementos em volta? Simples. Tem pessoas que têm a religião, a sua religião, como a religião do livro. O livro, para elas, é o elemento mais importante e fundamental de todas as coisas. Então elas leem o livro, elas escrevem o livro nas paredes, elas andam com o livro grudado nos cantos,
elas têm trechos do livro escrito em seus cadernos, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, elas não vivem realmente isso. Mas elas estão cercadas pelo. Elas têm uma reverência ao livro. Elas abrem um livro, inclusive em um salmo, e deixam no centro da residência para guardar as suas casas. Percebam como elas têm uma ligação enorme ao livro. De tal maneira que se o livro sumir, a religião delas está perdida. Se um dia elas se encontrarem sem o livro, elas estão perdidas. Da mesma maneira, o templo. Tem pessoas que entendem o templo como um lugar sagrado, entendem o templo como um lugar perfeito, o ambiente onde elas precisam estar, onde elas são santificadas, onde elas são transformadas. Esse templo é um lugar maravilhoso, é aconchegante, é agradável. Deus está aqui nesse lugar. E aí, diga-me uma coisa, se lhe tirarem o templo, restar da sua vida. O que vai restar? Eu recordo da Bethesda do José Walter, quando houve o racha e abriram mão do templo, foi o primeiro, né? E houve. Na época, vieram pessoas de outras comunidades, como se fossem pessoas representantes da Bethesda do José Walter, dizendo que eram representantes da Bethesda do José Walter, para contabilizarem na contagem de pessoas e o templo ficar com elas, ficar com a outra denominação. E eu, que eu era um adolescente na época, e eu olhando aquela coisa e dizendo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Essas pessoas não são daqui, elas estão aqui por quê? E aí depois eu fui entender que era para contar a mais, para que aquele templo ficasse. E eu fiquei assim, absurdo. Meu Deus, não acredito. E aí a gente foi tirado do templo, né? Saímos do templo, o grupo menor. E no dia não tinha, estava fora 90% das pessoas da comunidade. Só que o que aconteceu? Quando as pessoas da comunidade chegaram, e era outra placa na igreja, elas não se importaram. Elas continuam. Porque nós temos essa cultura do templo. A gente acha que, não, está aqui, então, aqui Deus está aqui, então está bom. Percebam como nós somos apegados a isso. E esse é um equívoco grave, que nos aliena. Por quê? Porque Deus não está restrito a um espaço geográfico. Não cometa o mesmo erro da mulher samaritana. Perguntando a Jesus qual era o local devido que ela deveria adorar. E Jesus disse, nem aqui, nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum. Porque Deus está buscando pessoas, não está buscando locais apropriados. Então, nós não podemos ter um apego ao templo. Nós não podemos ter um apego ao livro. Não podemos. Nós não podemos ter um apego a normas, a tradições. Por quê? Principalmente porque elas são formulações humanas. Você não pode colocar na sua cabeça a seguinte ideia, olha, não importa o que aconteça, eu preciso cumprir todos os regimentos que são estabelecidos pelo meu clero eclesial. Se você tiver essa ideia na sua cabeça, você vai perder de vista quando a vida surgir à sua frente. Você vai perder de vista quando algo novo te arrebatar, você não vai entender nada do que está acontecendo. Você vai fazer como Zacarias. Espera aí, o que está acontecendo? O que você veio fazer aqui?
que você veio fazer aqui? Não acredito que você veio responder oração nenhuma. Não acredito. Não é possível que orações sejam respondidas. Só faltou ele dizer isso. Não é possível que orações ainda sejam respondidas. Então, para que elas são feitas? Então, percebam que Zacarias não acreditava mais. Mas ele continuava orando. Não acreditava mais, mas ele continuava cultuando. Não acreditava mais, mas ele continuava frequentando o espaço. Estando junto lá. Por quê? Porque ele tinha apego àquilo. Tinha apego ao livro, apego ao espaço, apego à comunidade. E muitas vezes, esse apego é mais nocivo, porque nos faz perder de vista a verdade das coisas. Perdemos a capacidade de interpretar a vida à nossa volta. Perdemos. Já pararam para pensar que a gente sempre deseja permanecer com as mesmas ideias, com os mesmos conceitos, com as mesmas formulações? Por quê? Por garantia. Não queremos mudança, não queremos pensar diferente, não queremos reinterpretar as coisas, não. Mas com toda sinceridade eu falo para você nessa noite. Não é possível Deus falar com você profundamente se você não se abre para o novo. Se você não olha para o diferente. Se você não tem um espaço aberto no seu coração para que ele possa fazer algo que você não espera acontecer. Porque corre o grande risco de você estar dentro do templo, ver alguém do incensário, olha só, olha a situação, e pensar que é um fantasma. Uma alma penada. Sair correndo. E alguém te perguntar o que aconteceu? Não sei, eu vi um vulto ali, não sei o que é. Percebam como é arriscado nos apegarmos a algumas coisas que não devem ser nosso fundamento. Não devem ser. Qual é o nosso fundamento? Qual é a nossa verdade? Onde nós devemos embasar tudo o que cremos? Na pessoa de Jesus. Que, diga-se de passagem, não é uma pessoa passada. Não é uma pessoa passada. Não é uma ideia embotada, que envelheceu com o tempo. Jesus está aqui hoje. A sua presença é viva. Se você deseja a opinião dele a respeito de alguma coisa, o pergunte. Ele é o Deus que fala, que se manifesta. Ele não espera que você replique a opinião de alguém ou traga uma norma como regra. Não. Olhe para Jesus. Pense através dele. Você vai conseguir interpretar a vida à sua volta outra vez. Quando nós nos deparamos com esse embotamento, com essa alienação a respeito das coisas que estão à nossa volta, a respeito do templo, a respeito do livro, a respeito dos objetos, a respeito do homem. Já viram esse tipo de embotamento a respeito do homem? Tudo que aquele homem fala está certo. Mas quando ele fala, é porque está certo. Não, pastor. Mas fulano de tal falou, então está certo. Percebam o risco que nós corremos. Nos alienamos de tal maneira que colocamos uma pessoa como resposta a todas as nossas
perguntas e dúvidas. O ser humano. E tudo que ele nos diz é muito bom. Ou seja, quando isso acontece, perdemos o nosso senso crítico. Perdemos todo o horizonte crítico. A gente simplesmente faz o que o outro manda. É aquilo que eu estava falando domingo passado. A nossa mentalidade se tornou uma mentalidade de rebanho. Ou seja, alguém manda e todo mundo faz. Não critica, não reflete, não pensa que, será que está certo? Será que é bom? Será que é ruim? É melhor ter várias pessoas discordando e pensando de você do que ter um grupo coeso dizendo o que você deseja que nós façamos. Para onde você quer que nós devamos. O que é que você quer que a gente faça? Nem Jesus queria isso, gente. Tem um momento lá. Tem um momento que Jesus para os discípulos e diz assim. É depois do discurso que ele fala que é o pão da vida. E aí algumas pessoas vão embora. E aí ele diz assim: vocês querem também não ir embora? Não querem discordar e ir embora também? E aí eles olham para Jesus: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida. Aí ele: tá bom, vocês querem ficar? Então fiquem. Percebam que nem Jesus espera concordância geral. As pessoas têm que pensar, têm que criticar, têm que saber o que estão fazendo ou o que não estão fazendo. A perda da nossa atividade crítica na vida, a perda da interpretação da vida à nossa volta. Quando isso acontece, nós perdemos o nosso horizonte criativo. A gente não consegue fazer nada novo. Em outras palavras, só repetimos o que os outros fazem. Você faz porque vê alguém fazer. Você faz porque acha que deve fazer assim. Você faz porque os outros estão fazendo. Não há nada de criativo, não há nada de novo, não há nenhuma mudança, não há nenhuma novidade. Há simplesmente uma replicação de todas as coisas. E é isso que acontece quando a gente perde a nossa capacidade crítica. A gente não vê um horizonte criativo, não. Não vê. Você só olha para o agora. Para cá. Qual foi a resposta de Zacarias? Como isso vai acontecer se a minha mulher já é idosa? Hoje, ela já é idosa. E eu também sou um homem idoso. Como isso é possível biologicamente? Faltou ele falar isso. Por quê? Porque Zacarias estava olhando só para o agora. Ele não tinha mais a capacidade de olhar para o horizonte criativo da vida. Só para terminar, né? Porque fazia tempo que ele estava falhando, eu estava achando que isso ia acontecer mesmo. Então percebam que Zacarias, ele perdeu a possibilidade de olhar um novo horizonte, um horizonte criativo. Deus fala para ele: você vai ter um filho. Eu tenho um filho? Eu sou velho. A tua mulher vai ter um filho. Vocês vão ser pais. Mas não dá.
Sabe o que acontece conosco? Deus deseja fazer algumas coisas na nossa vida. Algumas coisas fabulosas. Mas a grande maioria de nós não acredita. Não acha possível. Por quê? Porque olhamos somente para o agora. Eu queria que você estudasse. Eu queria que você tivesse uma graduação. Eu queria que você cuidasse de pessoas. Eu queria que você assistisse pessoas. Eu queria que você formasse uma ONG. Eu queria que você criasse uma fundação. Eu queria que você buscasse crianças na rua e cuidasse delas. Há muitos desejos para cada um de nós, mas a questão é que nós olhamos para si e dizemos assim: isso não é possível. Isso não é possível. Não dá. Como? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho paciência para estudar, eu não tenho condição de fazer mais nada. Então a gente simplesmente olha para o presente e perde toda a visão do horizonte criativo que há no futuro. Vocês acham que Zacarias imaginava que o filho dele ia ser o percussor do Filho de Deus? Vocês acham que Zacarias imaginava que o filho que ele nunca teve, que ele não acreditava que poderia ter, ia ser o maior de todos os profetas? Ele nunca imaginava isso, gente. Ele tinha perdido todo o horizonte criativo, ele tinha perdido toda a possibilidade de interpretar o novo. E então o anjo dá um presente a ele. E eu vou terminar aqui. Qual o presente que o anjo dá para Zacarias? É que ele vai ser um filho? Não. Ele fica mudo. Como assim, pastor? Não é um castigo, não? Ele fica mudo? Aí é que vocês se enganam. Não é castigo. Como é isso? Não é castigo? Eu já expliquei para vocês que a linguagem é a forma como nós interpretamos o mundo. Você olha aqui para esse aparelho, aí você diz assim: isso é um data show. Eu falo que é um data show e todo mundo sabe o que é um data show. Se uma pessoa passar na rua e disser: por favor, pegue aqui o data show, a pessoa sabe o que ela vai pegar. Por quê? Porque a linguagem definiu o data show como esse aparelho que faz projeções. A linguagem é como nós entendemos o mundo. O que foi que o anjo fez com ele? Tirou a linguagem dele. O que acontece quando você perde a sua forma de interpretar o mundo? Já pararam para pensar nisso? A primeira coisa que acontece, quando eu não consigo mais dizer a palavra data show para dizer o que é isso, eu tenho que criar algum tipo de símbolo, de código, que a pessoa que esteja olhando para mim entenda que eu estou falando data show, não é verdade? Quando eu estou sem palavras, eu tenho que explicar a pessoa de outra forma. Ou seja, eu preciso reinventar a minha linguagem. Quando Deus nos dá uma experiência num mundo diferente dos mudos, por exemplo, que é outro mundo, nós precisamos aprender a reinventar a nossa linguagem. E o que é reinventar? É dar novo significado a todas as coisas à nossa volta. Gente, vocês não têm noção do que isso pode fazer conosco. Vocês não têm noção do que isso pode fazer na nossa vida. É como você aprender outra língua. Vou te dar um exemplo bem grotesco. Imagine você chegar em outro país, sem falar uma palavra da língua estrangeira. Você vai precisar aprender todo o idioma. Então, todas as coisas vão ter novos nomes para você, com uma nova fonética, com uma nova palavra, com um novo tom. E aí você aprende tudo aquilo. O que é que acontece? O que é que acontece de diferente quando a gente aprende outra língua?
você aprende a entender as coisas da forma como aquela língua explica. A gente acha que isso não existe, é algo assim, mas o que isso muda? O que isso muda, pastor? Muda o seguinte: já passou pela experiência de você ouvir uma piada num filme americano, e você lê a legenda e você não entender porque eles estão rindo? Aí você diz, mas não estou entendendo por que eles estão rindo. Quando a pessoa tem a língua nativa, ela sabe exatamente o que eles estão falando e ri junto com eles, né? Eu tenho essa experiência, o Jonathan lá em casa, né? Às vezes ele ri de algumas coisas que eu não entendo por que ele está rindo, porque ele sabe inglês. Aí ele começa a rir, né? Aí, você entendeu o que foi que ele falou? Ele vai me explicar, né? Você entendeu o que foi que ele falou? Porque ele consegue entrar dentro do mundo daquela língua e entender o que eles estão dizendo. O que isso tem de importante, pastor? Quando você recria o mundo à sua volta, quando você dá novos significados, isso mexe com você de tal maneira que tudo à sua volta ganha novo sentido e valor. Se o Zacarias não dava muito valor conversar com a mulher dele, Isabel, agora que ele estava sem dar uma palavra, ele sentia falta disso, como quem sente falta de beber água. Se ele nunca foi de ter longas conversas com Isabel, gente, depois que ele voltou a falar, talvez ele se tornou um grande tagarela. Se ele nunca imaginou apreciar uma gravidez, por conta da cultura que é extremamente machista, cada vez que a barriga de Isabel crescia, para ele era um milagre acontecendo na vida dele, na vida dela, na vida deles. E mais ainda, era o momento onde ele ia despontar e voltar a falar de novo. Porque aquilo que o homem tinha dito para ele, lá no templo, aquele anjo iria se concretizar. Então, ele estava vivendo a experiência do nascimento de João Batista de uma forma poderosa, como ele nunca imaginou. Por quê? Porque ele não podia falar. Quando nós tiramos algo da nossa vida, que é não tão importante, importante como a língua, mas não fundamental, você vive sem aquilo, você passa por uma experiência de preenchimento. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem alguns monges que não falam por certo tempo. Eles se privam de falar. Aí você diz, mas para que, pastor, os monges se privam de falar? Vocês não têm noção do que é ficar sem falar. Tudo à nossa volta ganha importância. O canto do pássaro, a água que está correndo, a chuva que cai, as pessoas gritando, o vento batendo nas coisas, tudo à nossa volta ganha potência, sentido e significado. Eu sei porque eu digo a vocês, certa feita eu fui participar de um retiro, foi até a Lidu que me indicou. Ela disse, meu filho, tem um retiro ótimo ali para você, e a gente era namorado ainda. E aí eu fui. Quando eu coloquei meus pés no ônibus, que veio o pastor lá, o Alcimor, falar com a gente, aí disse assim, gente, vocês vão para o retiro no Vale dos Ventos. Só tenho uma informação para dar para vocês. Vocês só podem estar com a Bíblia e ninguém pode dar uma palavra esses dias todos do retiro. Gente, quando ele falou isso, eu fiquei desesperado. A gente fica assim, meu Deus, e agora? Vai ser da minha vida, 3 dias sem falar. Porque a gente acredita piamente que a gente não vive sem falar. A gente acha que a fala é tudo para nós. Porque a gente adora preencher as lacunas da vida com coisas completamente banais, sem sentido. Se você arrancar aquilo que é banal, se você arrancar aquilo que pode ser tirado, que pode ser removido, e deixar o espaço aberto,
você vai receber um preenchimento, você vai ganhar um significado que você jamais ganhou. Talvez esteja faltando isso, exatamente para você conseguir aquilo que você deseja. Essa lacuna aberta, esse espaço aberto. Lembrem, Zacarias passou 9 meses sem poder falar. 9 meses. Vocês já pararam para pensar se alguns de nós passasse pelo menos 1 mês sem conseguir falar? A quantidade de pecado que não seria evitada? A quantidade de conversas, maledicências e de mentira, né, que deixaria de ser dita? Gente, precisamos aprender com isso. Quando a gente se depara com um mundo diferente, a gente entra em crise, entra em choque. Tudo é mudado dentro de nós. Sabe o que aconteceu ontem? Nós estávamos lá perto do Sara Kubitschek e aí fomos orar pelos trans que estavam lá. E eu comecei a oração e tudo. E teve uma trans que era desviada da igreja que sentiu vontade e começou a orar. Aí começou a orar, agradecer a Deus pela presença da gente, agradecer a Deus por a gente estar lá. Gente, é tão estranho, porque a gente olha e diz assim, não espera. Meu Deus, entendeu? Ela está orando, está agradecendo e aquela coisa assim, tudo que é novo para o nosso mundo é positivo, porque a gente aprende, porque a gente constrói com isso. Pare de se apegar ao velho. Por quê? Porque o velho não tem mais nada a te dizer. Se apegue não ao livro, não ao templo, não ao homem, mas à pessoa do Cristo. E essa pessoa do Cristo anda por aí, nas ruas, próximo daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão excluídos, daqueles que estão precisando de libertação, de cura, de restauração. Se permita confrontar o seu mundo tão redondinho, tão perfeito, com o mundo dessas pessoas, que é estranho, esquisito, é vazio muitas vezes, é tenebroso muitas vezes, para que você possa ser machucado, incomodado e transformado com isso. Então, lembre-se disso. Encerro aqui. Não podemos nos apegar às coisas e perder de vista a interpretação da vida, o nosso horizonte criativo. Precisamos reformular e ressignificar o mundo à nossa volta. E a maior ferramenta para isso, talvez seja remover a nossa linguagem, recriar uma linguagem nova. Ou talvez aprender com o silêncio, ouvir as coisas que estão à sua volta, ouvir as pessoas que estão perto de você, dar mais importância às pequenas coisas da vida. Amém?